Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós iremos aprender a fazer essa peça, que é bem fácil e rápida de fazer, tá? Já adianto para vocês. Eu indico mais para iniciante, tá? Que quer fazer um sapatinho que seja mais rápido, que não seja muito difícil. Assim, não seja difícil de fazer, tá? Porque ele é bem fácil mesmo. E eu mostro passo a passo bem detalhado para vocês. A parte que tem diminuição, que no caso, se eu fosse iniciante, teria mais dificuldade. Eu faço toda com vocês, mostro bem direitinho. Então, vocês vão estar bem seguros para poder reproduzir esse sapatinho aqui. Ele tem 9 centímetros, tá? De sola e vai servir num bebezinho de 1 até 3 meses, podendo servir um pouquinho mais. Depende muito da estrutura de cada bebezinho, tá? Então, não é regra que vai servir até 3 meses, pode servir até mais. Vamos já mostrar alguns materiais que utilizamos, indo já direto para esses materiais, mas antes, deixa o seu like, se ainda não curtiu, deixa aí o seu like, isso ajuda bastante aqui o canal. Se ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte da nossa família aqui. E se inscreve, gente, ativa o sininho aí, vai ser um prazer ter você aqui junto comigo, tá? Bem, como eu falei, é mais para iniciante, então eu não usei muitas coisas complicadas aqui no nosso sapatinho, não. O material também utilizado é pouca coisa. Se você quiser, você pode usar palmilha para dar uma estruturadinha no seu sapatinho, como eu coloquei aqui no meu, ó. Ou pode deixar sem também. Porém, eu aconselho que use a palmilha para estruturar o seu sapatinho, ele fica bem certinho. Esse aqui tá bem modeladinho, tá? Eu fiz uma blocagem nele e tem aqui no canal ensinando, tá, gente? Um vídeo ensinando como que faz. Então, ele secou e tá bem modeladinho, ele fica como se fosse durinho, né? Ele fica no formato certinho. Porém, se ele não tivesse modelado, ele não estaria bem estruturadinho assim, no formatinho do sapatinho certinho, não, tá, gente? Já adianta aí para quem for fazer. Aqui, ó, a palmilha que eu uso é lá da Carina Aviamentos. Essa aqui é no tamanho que nós vamos fazer, tamanho de 9 centímetros. Ela serve direitinho, ó, aqui no nosso sapatinho. E como eu falei, deixa ele bem estruturadinho. Falando de fios, o que eu utilizei para fazer o branquinho foi a Bella Fashion, que tem 295 de tex, mesma tex do fio Anne, para quem tiver curiosidade de saber. E o Bella, que eu utilizei aqui para fazer esse outro, é um fio mais grossinho, ele tem 370 de tex, tex aproximada do fio Charme da Círculo, tá? Se você quiser fazer também com esse fio, você pode estar utilizando tranquilamente, que dá certo também. Tudo depende da tensão do seu ponto, tá? A agulha utilizada foi aqui a 175. Eu esqueci de passar a numeração da cor, caso você tenha interesse. É um salmãozinho, é a cor 243. E aqui é o branco, não tem numeração. Até tem, né, gente? Numeração, mas branco é branco. E vamos precisar de uma tesourinha, precisar de uma agulha de tapeçaria. As minhas etiquetinhas são da Cuticutem, tá, gente? E eu também mostro pra vocês aqui, ó, esse pezinho, dando dica pra quem quiser identificar pé direito e pé esquerdo. Eu uso aqui o lacinho, tá? Eu coloquei até na lateral pra identificar o pé direito e esquerdo. Mas se você não quiser deixar ele na lateral e deixar ele no meio do sapatinho e usar ou uma plaquinha dessa ou a sua própria etiquetinha, colocar na lateral, também vai ajudar a identificar o pé direito do esquerdo. Os dois são feitos do mesmo modo, então por isso que não tem como diferenciar sem ser dessa forma que eu mostrei aqui, do lacinho ou com algum enfeite, etiquetinha, coisas assim, tá bom? Bem, sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha, que tá bem rapidinha, bem facinha de fazer, tá, gente? Vamos lá? Iniciando a nossa peça, vamos fazer o nó inicial e um total de 44 correntes. Na nossa quarta corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos. Vamos pular 1, 2, 3 e na quarta corrente
2 pontos altos. Após esse aumento aqui, nós ficamos com 3 pontos altos no mesmo lugar, ó. As 3 correntes que nós pulamos vai servir como um ponto alto, então ficamos com 3 pontos. Agora, nós vamos dar sequência fazendo 19 pontos altos, um em cada corrente seguinte. Feitos 19 pontos, na próxima corrente eu faço um total de 8 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feitos os 8 pontos, agora nós vamos seguir para as demais correntes fazendo 19 pontos altos e aqui vamos ficar com uma corrente sobrando. A próxima correntinha, ela fica um pouquinho mais apertadinha por conta do aumento de 8 pontos que fizemos na corrente anterior. Então, cuidado aí para você pegar bem certinho dentro dela. Eu concluindo a minha sequência de 19 pontos, retorno com vocês. Pronto. E aqui na nossa última corrente, vamos fazer 3 pontos altos, todos dentro dela mesma, ó. 1, 2 e 3. Assim, finalizamos a nossa carreira 1 da parte da solinha. Vou fazer uma corrente e viro o trabalho e vou voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. A partir do primeiro pontinho, faço um ponto baixo e um ponto nos demais pontos. No total, eu fico aqui com 52 pontos baixos, contando a partir lá do primeiro que fizemos. Voltei aqui só para fazer o ponto 52 com vocês. Lembro que o nosso primeiro ponto foi representado por 3 correntes. Então, eu venho nessa correntinha de cima dessas 3, dentro dela eu faço o meu ponto número 52, finalizando a nossa segunda carreirinha. Agora, iniciaremos a carreirinha 3, viro o trabalho. Eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo, dentro do primeiro espaço. E uma corrente que vai representar um meio ponto alto para mim, tá? Então, eu tenho o meu primeiro ponto da carreira é um meio ponto alto feito dessa forma. E a partir dos demais pontos, eu vou fazendo meio ponto alto normal, um meio ponto para cada ponto de base. No total, 52 meio pontos altos. Prontinho, finalizei então a terceira e última carreira correspondente à parte de sola do nosso sapatinho. Agora, nós já vamos dar início ao corpinho do sapatinho. Vamos virar o trabalho, eu deixo sempre o fio para a parte de trás. Vamos fazer um ponto alto, representado aqui por 3 correntes. Você pode fazer aqui, ó, dentro do primeiro espaço, um ponto baixo e 2 correntes, que também dá certo, tá? Ou apenas 3 correntes. Após, nós vamos pular 2 espaços, 2 pontinhos. E no terceiro, vamos fazer 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto sozinho. Pula 2 pontos e repete o mesmo motivo. Nós vamos fazer no total, vamos ficar com 16 motivos desse aqui, tá? Sempre trabalhados dessa forma, 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto sozinho. Esse motivo aqui, gente, eu vi no Instagram, a Sandra Brum ensinou a fazer esse, foi semana passada ou essa semana? Foi semana passada. Aí eu achei bem lindo e vim aqui fazer um sapatinho com esse mesmo motivo. Olha, pula 2 pontos e vem aqui, ó,
repete o motivo. Nós vamos ficar com um total de 16 motivos desse, uma corrente e um ponto alto. Pula 2. E quando eu finalizar aqui, nós vamos trabalhar até o finalzinho da carreira assim, desse jeito, tá? Quando eu finalizar meu último motivo para fechar a carreira com um ponto alto, no último pontinho, eu volto aqui com vocês. Pronto. E aqui, ó, para finalizar a carreira, eu já tenho meu motivo número 16. Cada bloquinho desses aqui é um motivo. Aí eu vou vir aqui, lembrando que o meu último ponto é um ponto baixo e uma corrente, tá? Nós fizemos para representar um meio ponto alto, lembra? Então, eu vou vir dentro daquela correntinha e faço um ponto alto, finalizando a primeira carreira do corpinho do sapatinho. Iniciando a nossa segunda carreira do corpinho do sapato, nós vamos fazer 3 correntinhas representando um ponto alto. E vamos trabalhar 6 motivos desse aqui, tá? Vamos laçar a agulha e cada motivo será feito aqui dentro desse espaço aqui onde temos uma corrente. Então, aqui nós vamos ir trabalhar nosso primeiro motivo. Lembrando que o motivo é, ó, 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto sozinho. Então, aqui eu já tenho 2, vou completar os meus 6 e já volto. Já tenho aqui os 6 motivos, agora nós vamos começar a fazer algumas diminuições. No total, faremos 4 diminuições da forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos fazer aqui, ó, uma diminuição de ponto alto. Ó, laço a agulha, entra aqui dentro do espacinho da correntinha. Vou tirar aqui 2 pontos. Perdão, gente, 2 pontos não, 2 alcinhas e deixo uma na agulha. Novamente, laço a agulha, busco o fio e tiro 2 alcinhas, deixando uma na agulha. Fiquei com 3 alças. Agora, eu laço a agulha, passo por dentro das 3 alças. Uma corrente e um ponto alto. Vou repetir isso por mais 3 vezes, ó. Uma diminuição de ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Novamente, a diminuição é como se você fosse fazer um ponto alto, só que você retira somente as 2 primeiras alças, não completa o ponto. Já temos 3 diminuições, vamos fazer a nossa 4ª e última diminuição. Pronto, fiz as 4 diminuições, agora eu volto a trabalhar meus motivos normais, ó. 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Vou fazer aqui 6 motivos também, tá? No final da carreira eu volto. E para finalizar, nós vamos fazer um ponto alto bem aqui, ó, no topo da 3ª correntinha desse ponto que é representado por 3 correntes, ó. Fica bem do ladinho desse pontinho alto. Aí, finalizamos aqui, então, a nossa carreirinha 2. Vamos virar o trabalho, iniciando a carreirinha 3. Nós vamos fazer aqui um total de 3 correntes para representar o nosso primeiro ponto alto da carreira. 2, 3. Agora, vamos começar a trabalhar nossos motivos. Vamos fazer no total 5 motivos desse aqui, que eu já ensinei para vocês. Eu concluindo os meus 5 motivos, volto aqui com vocês. Já tenho 1, vou fazer aqui mais 4 e já volto. Pronto. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, um pouquinho diferente da que fizemos na carreira anterior. Nós vamos fazer somente a primeira parte da diminuição
Ó, diminuição de ponto alto, aquela que eu já mostrei para vocês. E não vamos completar o motivo, vamos deixar apenas assim. Então, em cada motivo seguinte, até completar 6, nós vamos fazer a diminuição normal aqui de ponto alto, aqui nós já conhecemos aí. Diminuição feita, vem pro próximo ponto, laço agulha, tiro 2, deixo uma na agulha, laço agulha, busco o fio, tiro 2 alças, deixo uma na agulha, laço agulha e passo por dentro das 3 alças. Então, aqui eu já tenho 1, 2 e 3. Vou fazer aqui mais 3 diminuições desse mesmo jeitinho. Deixa eu confirmar aqui quantas que eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Falta apenas uma. Pronto, já temos as 6 diminuições. Agora, nós vamos trabalhar o nosso motivo normalmente, sem diminuição. Vamos fazer aqui 5 motivos desse inteiro aqui, tá? No final da carreira, eu volto. E para finalizar a carreira, após o 5º motivo, nós vamos vir dentro da terceira correntinha, fazer nosso ponto alto para finalizarmos de fato a nossa carreirinha número 3. Ficou assim por enquanto, tá? Agora, finalizada a carreira 3, agora nós vamos fazer a nossa última carreirinha. Viro o trabalho, vou subir aqui 3 correntes que vão representar um ponto alto. Nosso primeiro ponto da carreira. E vou trabalhar 3 motivos normais aqui, tá? Sem alteração alguma. 1. Vem pro próximo ponto, vou fazer o meu motivo número 2, fazendo um pouquinho mais rápido, porque vocês já decoraram, tenho certeza. Já tenho aqui 3 motivos em ponto alto. Agora, eu vou repetir o mesmo motivo, só que em meio ponto alto. Ó, laço a agulha, vem próximo ponto, busco o fio e aqui eu passo o fio por dentro das 3 alças de uma vez. É um meio ponto alto. Novamente, mais um meio ponto, uma corrente e um meio ponto alto sozinho. Só o que mudou aqui foi o ponto, tá? Agora, nós vamos fazer 5 diminuições, tá? Toda ela em meio ponto alto. Nós vamos iniciar fazendo uma diminuição daquela forma que nós já fizemos a carreira anterior, porém em meio ponto, ó. Laço a agulha, vem próximo ponto, busca o fio, deixa aqui na agulha, laça a agulha mais uma vez, entra, busca o fio e deixa na agulha. Agora, nós vamos, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Agora, você laça a sua agulha e passa o fio por dentro das 5 alcinhas de uma vez. Vamos fazer aqui, ó, uma corrente e um meio ponto alto junto. Pronto, já temos uma diminuição desse jeitinho. Agora, vamos fazer outras 3 diminuições, mas de outra forma, tá? Preste atenção. É só fazer do jeitinho que eu estou mostrando que vai dar certinho para você. Vamos pular esse espaço e entrar aqui no próximo espaço, vamos fazer aquela diminuição. Busquei o fio, deixei na agulha, laço a agulha, busco o fio e deixo na agulha. Laço a agulha e passo por dentro das 5 alcinhas. Uma corrente de espaço. Vou pular o próximo espaço, entro no próximo e repito essa mesma diminuição de meio ponto alto. Uma corrente, pulo o próximo ponto, próximo espaço e repito a mesma diminuição. Aí, aqui, ó, no próximo
espacinho, aqui dentro, nós vamos fazer aquela diminuição que tem um ponto junto, ó. Não vamos fazer corrente, já vamos vir direto para esse espaço aqui de corrente. Vamos fazer uma diminuição de meio ponto alto. Uma corrente e um meio ponto alto junto. Pronto. Agora, nós vamos começar a trabalhar normalmente os nossos motivos aqui, tá? Sem diminuição, sendo que o próximo motivo será em meio ponto alto. Então, eu faço um meio ponto, mais um meio ponto, uma corrente e um meio ponto alto. Sozinho aqui, sem um outro. Agora, nós vamos trabalhar em ponto alto. Esse mesmo motivo em ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. No total, serão 3 motivos em ponto alto. Já terminei o meu segundo motivo e vou fazer o meu último motivo. E aqui, para finalizarmos, dentro da terceira corrente, eu faço um ponto alto. Finalizamos aqui a nossa quarta e última carreira. Agora, a próxima carreirinha será só uma carreira para dar um acabamento. Então, eu chamo ela de carreira de acabamento, ó, só para dar um charmezinho aqui no nosso sapatinho, tá bom? Ele é bem simplesinho, mas bem gostosinho de fazer e fica lindo, gente. Vocês não têm noção de como fica lindo no pé. Agora, nós vamos virar o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto. E já vou vir aqui, ó, pro primeiro espacinho que a gente tem aqui de corrente, eu vou fazer 3 pontos baixos, 2 e 3. Aqui no finalzinho do motivo, ó, no último ponto, um ponto baixíssimo. Dentro do espaço de correntes, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. E aqui no último pontinho, um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhar até o finalzinho da nossa carreira. Aqui na frente, é só você ir distribuindo de forma que dê certo aqui também, tá, gente? Eu vou ver se eu faço pelo menos essa parte toda com vocês, ó. Um ponto baixíssimo. 2, 3. Aí, no último pontinho aqui, um ponto baixíssimo. Dentro do espaço de correntes, 3 pontos baixos. Aqui nesse finalzinho, no último pontinho, um ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, você pode vir aqui dentro desse, pular, não, gente, aqui dentro desses próximos espaços, faz 1, 2 e 3. E aqui, nesse pontinho de diminuição, nessa diminuição, um ponto baixíssimo. Aí, aqui, ó, você pode fazer aqui em cima dessa diminuição, 2, 3, e aqui na próxima, o ponto baixíssimo. Aí, aqui já dá para você trabalhar dentro do espaço, ó. 1, 2 e 3. Fazer da melhor forma que você conseguir, tá, gente? Só para dar um enfeitezinho aqui, um acabamento. 1, 2, 3, e aqui. Aqui você já consegue fazer como nós iniciamos, ó, dentro do espaço de correntes e dentro desse último pontinho. Dentro do espaço de correntes, fazemos os 3 pontos baixos e aqui no último pontinho, um ponto baixíssimo. Só que como chegou no final, aí você pode pegar e fazer nesse último ponto que você tem aqui, nesse ponto alto. Uma corrente, aí você já vai deixar um pedaço de linha para você fazer a sua costura, para você costurar o seu sapatinho, tá? Já aproveita. Que aí
Facilita, né, gente? E aqui está praticamente pronto o nosso sapatinho, tá? Agora, nós vamos fazer a costura. Eu vou virar ao avesso o sapatinho. O avesso, gente, vocês vão conseguir identificar no lado avesso como eu posso dizer, o ponto ele fica mais gordinho. No caso, esse aqui é o avesso, ó. O ponto fica mais gordinho e tem esses pontilhadinhos aqui, bem sobressalentes, tá? Você consegue ver ele bem mesmo, ó. Do lado certo, você não vê esses pontilhadinhos aqui no meio, ó. Aqui você consegue ver, ó. Aqui é branco e fica meio complicado de mostrar, mas dá pra ver, ó. Tá vendo? Esses pontilhadinhos aqui. Então, vamos deixar nesse lado aqui, no lado dos pontilhadinhos, pra gente fazer uma costura bem legal. Você pode fazer a costura usando a própria agulha de crochê, mas eu aconselho você fazer com uma agulha de tapeçaria para você ter um controle maior e melhor aí da sua costura e ela ficar bem certinha, tá bom? Então, para costurarmos, nós vamos posicionar, ó, o sapatinho com as carreiras casando uma com a outra. Assim você consegue ver melhor, ó. Mostrar para vocês. Na mesma direção onde acaba uma carreira, a mesma carreira de um lado e de outro, ó. No início, nós vamos pegar aqui bem naquele ponto baixíssimo que nós fizemos, ó, pegando dentro, passando as duas alcinhas, só pra gente casar bem certinho. Ó, e vem dentro da alcinha do outro lado. Opa, a linha saiu pra cá, você entra aqui do mesmo lado, saindo no outro, ó. E aqui, novamente. Só pra, tipo, formar uma correntinha aqui. E ficar bem certinho. Olha, então, aqui eu já fiz a união da parte de cima. Agora, é só você vir, ó, costurando, pegando de um lado e de outro. Fazendo de tudo pra a carreirinha ficar uma na mesma direção da outra. Aqui é a base do ponto, tá vendo? Nessa direção, eu insiro a agulha bem lá na pontinha. E aqui eu também tenho a base do ponto do outro lado. Então, na mesma direção, na pontinha, eu vou fazer essa união. Aí, vai ficar tudo retinho, casando uma carreirinha com a outra. No meio do ponto alto, ó, de um lado e de outro. E aqui, ó, no mesmo buraquinho, de um lado e de outro. Você puxa bem, pra ficar bem bonitinha a costura. Bem, então, assim, a gente vai costurando. É bem rápida essa costura, tá, gente? Meio do ponto alto, aqui na direção dos buraquinhos de base de início de carreira. Aqui a gente já chegou na parte da solinha, ó. Aí aqui, mais atenção, tá, gente? Vamos casar aqui carreirinha com carreirinha, carreirinha igual a outra. Ó, aqui eu consigo ver esses buraquinhos, então ele tem que casar com os buraquinhos da outra carreira. Aí tem aqueles pontilhadinhos, ó. Tem que casar aqui com o outro lado, onde eu tenho os pontilhadinhos, estão na mesma direção, eu costuro. Não sei nem se vocês viram que eu tava olhando pro sapatinho e não para a câmera. Mas, ó, vai ficando assim, ó, costura bem feitinha. Nem parece que você costurou seu sapatinho. Aí, aqui, no meio do ponto alto, daquele início, ó, onde nós temos 3 juntos, bem no meio deles, de um lado e de outro, eu faço um pontinho. E exatamente no mesmo buraquinho onde eu tenho aqueles 3 pontos, eu entro de um lado, e no mesmo buraquinho onde eu tenho mais 3 pontos do outro lado, aqui é fácil de identificar que tem um nozinho. Aí, eu vou fazer aqui 2 pontinhos, ó. Passo a agulha uma vez, e aqui mais uma vez, para ficar bem marcadinho essa parte.
Ó, agora é só seguir pegando laçadinha de um lado e de outro, ó. Essa é a parte mais fácil. Já vou esconder esse fio, fazendo já um arremate, ó. Pego laçadinha de um lado e de outro. Deixo o fio encostadinho e vou costurando ele. Deixa ele bem rente aqui a base. Ó, já vou fazendo um arremate. Depois que você arrematou esse fio, aí você continua, ó, pegando a alcinha de um lado e de outro. Até chegar aqui, ó, próximo a esse buraquinho que a gente tem aqui. Eu já volto, tá? Pronto. Cheguei aqui onde eu marquei com vocês, ó. E se você quiser fechar um pouquinho mais esse buraquinho, é só você vir aqui entre um ponto e outro. Deixa eu só passar o fio pra cá, ó. Entre um ponto e outro, de um lado e do outro, ó. Saindo ali no mesmo lugar, aí você dá um pontinho bem apertadinho, ó, já fechou o buraquinho. E agora é só arrematar o fio. Eu passo por dentro da trama do fio pra cá. E aqui saiu o fio, eu venho um pouquinho à frente e volto, pelo menos fazendo metade do percurso. E aqui podemos cortar o excesso de fio. Finalizamos a costura do nosso sapatinho, agora eu só vou desvirá-lo. Mostrar pra vocês, ó, como que ficou bem certinho a costura que nós fizemos. Parte de sola. Você vai dando uma ajeitadinha. E está prontinho o nosso sapatinho. Agora é só ajeitar. E vamos fazer aqui a correinha pra gente poder amarrar no pezinho, tá? Não ficar saindo, que é muito ruim isso. Eu vou colocar aqui dentro a palmilha, a palmilhinha e o molde, tá? Aqui pra vocês verem. Aqui, quando você coloca a palmilha, você já consegue visualizar melhor a parte de sola. É bom que você consegue ajeitar aqui, ó, melhor. E aqui, ó, o sapatinho em si, né? Vamos colocar o molde, só pra vocês verem como que vai ficar aqui no pezinho do bebezinho. Ó. Vai ficar assim, um sapatinho, tipo uma rendinha. Acho bem delicadinho, né, gente? Ó. Aqui é o fundo. Depois você pode ajeitar melhor. Ó. É o fundo do sapatinho e aqui a parte que é rendada. Bem, agora nós vamos fazer o cordãozinho pra gente amarrar e já vai estar finalizada a nossa peça. Para fazer o cordãozinho, eu vou fazer da maneira simples, mas vocês podem fazer de outra forma, tá? Voltando o cordãozinho em pontos baixíssimos. No caso aqui eu fiz ele simples mesmo, tá? Bem facinho de fazer, porque é para iniciante. Então, não tem porquê que ficar inventando muita ideia. Então, da maneira mais resumida possível, nós vamos fazer o nó inicial e um total de 90 correntes. Somente isso. Já tem aqui 90 correntes, a última você dá uma apertadinha e aí corta o fio, deixando um pedacinho que dê pra você fazer um nozinho aqui na pontinha. Ó, assim, bem na pontinha, antes do nozinho da última correntinha. Vamos fazer devagar, segura aqui. Aqui, ó, assim. E aí, você corta a pontinha, deixando um pedacinho ali, tá? Eu vou fazer bem simples mesmo, pra não ter complicação aqui. Ó, agora, esse outro aqui, você vai usar pra você passar o seu fio ali. Você poderia ter feito isso antes, né? Mas eu esqueci. Vou passar aqui dentro da minha agulha de tapeçaria, essa outra pontinha. Vou vir aqui no sapatinho,
dividindo aqui, ó, 3 motivos pra cá e pra lá. Eu vou entrar antes do terceiro motivo aqui, do meio do calcanhar pra cá, quero dizer, tá, gente? Ó, vou passando o meu fiozinho, ó. Pegando aqui entre os espaços de um motivo e outro. E aqui, 1, 2 e 3. Então, eu vou sair antes desse terceiro motivo aqui, pra ficar na mesma direção. Aí, aqui eu vou fazer o mesmo processo do nozinho. Com cuidado, para você conseguir fazer, deixar esse nozinho bem rente aqui ao último ponto, ou primeiro ponto, tanto faz. Corta o excesso. E aqui, ó, como no caso, ó, vou explicar para vocês o seguinte, aqui eu deixei ele de ladinho para marcar qual que é o pé direito e qual é o pé esquerdo. Mas aí fica a seu critério, tá, gente? Você pode colocar um enfeite de um lado, de outro, ou de outro para marcar o pé esquerdo e direito. Pode colocar essa etiquetinha que eu colei aqui na lateral para indicar o pé direito ou esquerdo também, ou outro tipo de enfeite. Eu gosto muito de usar um lá do seu vermelho, ó, essa plaquinha aqui, para colocar assim na parte de lateral para indicar pé direito e pé esquerdo também. Funciona, tá, gente? E é isso. Aqui eu já tenho o pé direito, aí aqui eu vou fazer o pé esquerdo. Então, eu vou puxar um pouco mais o fio para esse lado. Vou aqui colocar as pontinhas juntinhas, pra gente ver se tá certinho. E vou dar o nozinho mais aqui pra esse lado, tá? É só uma sugestão pra vocês, mas vocês podem fazer aí da maneira como acharem melhor, como já expliquei pra vocês, tá? E aqui está pronto o nosso sapatinho rendadinho. Olha só que gracinha que ele fica. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá? Foi feita com muito amor e com muito carinho. Beijos, beijos. Se fizerem, gente, mostra no grupo lá do Facebook, o link tá aqui na descrição, tá? Se fizerem, mostra pra mim que eu adoro ver, amo ver. Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima aulinha.